Minha amiga e meu amigo, nestas eleições de 2026, a eleição para o Senado, a escolha de senadores, é tão importante ou mais que a escolha de presidente da República. Neste ano, vão ser renovadas 54 cadeiras no Senado. O que vai estar em disputa são duas vagas por estado. Ou seja, o eleitor vai poder votar em dois candidatos a senador ao mesmo tempo. Pode votar em dois ao mesmo tempo. Não é escolher entre um ou outro. O mandato de senador da República, ao contrário dos demais cargos eletivos, que são de 4 anos, Senado, são 8 anos. É por essa razão que nós precisamos ser criteriosos, saber escolher. O Senado é a casa revisora. É o Senado que tem o poder de sabatinar, de decidir a indicação feita pelo presidente de um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas também impeachá-lo, abrir um processo de impeachment quando o ministro do Supremo, por exemplo, comete desvio de função, comete algum tipo de falha grave, como a gente está vendo, sobretudo em especial com os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. O Senado tem que ser uma casa pura. Pelo poder que tem, não pode ter na sua composição ou na sua presidência alguém que tenha um passado de sujeira, de patifaria, tal qual o senador presidente Davi Alcolumbre, que hoje não tem a liberdade e nem a decência de colocar para ser analisado, votado, aprovado ou não, um processo de impeachment contra os ministros, haja vista que só de Alexandre de Moraes tem 48 pedidos de impeachment adormecendo nas gavetas do Davi Alcolumbre. E ele não faz por quê? Porque está todo encalacrado. É por essa razão que nos estados a gente tem que escolher os dois nomes, de preferência direita conservadora, que tem uma história de luta voltada para o seu estado e o país, que seja comprometido com a causa dos brasileiros, que venha para servir o Brasil e não se servir do Brasil, pessoas verdadeiramente comprometidas com patriotismo, com conservadorismo. E a gente sabe que hoje uma boa parte, a maioria esmagadora dos senadores que compõem a atual composição no Senado, além de não ser de direita, são pessoas com problemas de ordem judiciais, tem inúmeros processos tramitando no Supremo Tribunal Federal. Mais que a metade dos ministros respondem a processo do Supremo Tribunal Federal. E esses não têm altivez, não têm liberdade para brigar por aquilo que é certo. Vale lembrar que alguns processos são frutos de perseguição política, outros de corrupção desenfreada. Então, senhoras e senhores, nós temos a real e grande possibilidade de passar o Brasil a limpo. Na hora de escolher os candidatos a senadores, elegê-los de acordo com o calendário eleitoral, é preciso ter, sim, uma noção de conhecimento, o perfil de cada um, tem que ser criterioso. Essa disputa para o Senado é tão importante que Lula já está escalando alguns candidatos do partido e outros não do partido para lançar para o Senado, como forma de perpetuar a patifaria que lá se encontra, enquanto nós aqui embaixo queremos mudança.
É por essa razão que o presidente Bolsonaro, mesmo estando cumprindo uma prisão injusta, está trabalhando para indicar nomes para o Senado como forma de proporcionar uma mudança e uma mudança para melhor naquela casa. Ele já indicou os dois nomes do Rio Grande do Sul, os dois nomes de Santa Catarina e Brasília. E está fazendo isso de maneira estudada em todos os estados. E quando ele concluir a sua tarefa de indicar esses nomes para o Senado, cabe a nós, na base, e de acordo com o calendário eleitoral, abraçar esses nomes e não se limitar em apoiá-los tão somente na condição de eleitores. É preciso ser multiplicadores, no sentido de levar a ideia, apresentar o futuro candidato, conversar e convencer pela razão, discutir política com P maiúsculo, na escola, no serviço, na família, na praça, num grupo de amigos. É preciso. É preciso purificar o Senado, transformá-lo em mais sério e voltado para os interesses do Brasil. É o começo para se passar o Brasil a limpo. Além do mais, minha amiga e meu amigo, quanto mais senadores nós votarmos pelo Brasil afora, em todos os estados, lembrando que são 2 por estado, em disputa ao total são 54 cadeiras no Senado, nós vamos estar fazendo a maioria no Senado, coisa que hoje não temos, e uma vez fazendo maioria, nós podemos, a direita conservadora, presidir o Senado. Aí sim, tipos como Davi Alcolumbre não vai passar nem perto daquela casa, porque não tem dignidade para tal. E a importância de fazer o maior número de senadores de direita conservadora não é para promover a vingança, a retaliação, acerto de contas contra aqueles que nos fez mal. Não. É para aplicar a justiça, pregar aquilo que está escrito em nossa Carta Magna, a Constituição, fazer valer as regras democráticas. E não permitir que o Supremo Tribunal Federal seja abrigos para bandidos. Hoje a gente está vendo que tem figuras que usam da condição do Senado, do Senado Federal, melhor dizendo, para se blindar do revés da justiça pelos crimes praticados. Aí você pergunta, como saber quem é quem nesse processo? Olha, eu estou atento e vigilante às indicações de Bolsonaro. E vai ser assim em todo o Estado. Quem ele indicar para o Senado é que nós temos que apoiar e abraçar, fazer de tudo para elegê-lo. Pois não basta tão somente eleger Flávio Bolsonaro presidente da República. É preciso dar a ele uma base robusta no Senado, onde tem a maioria dos senadores, para que ele possa ter apoio para colocar em prática as suas reformas reestruturantes. Caso contrário, vai acontecer o que aconteceu com Bolsonaro. Por ter ganho as eleições e não ter maioria no Congresso, Câmara e Senado, ficou refém do Centrão. E é justamente isso que nós não queremos. Nós precisamos passar esse Brasil a limpo. E para isso nós temos que fazer sim o presidente, fazer o maior número de deputados na Câmara, mas também eleger prioritariamente o maior número de senadores, para que não possamos ficar refém desses velhacos da política que estão nela para se enriquecer sobre o nosso sangue e o nosso suor. Então, minha amiga e meu amigo, fique esperto. No seu estado, muito em breve, Bolsonaro vai estar apontando
os dois candidatos a senadores que ele quer em Brasília. E quando ele apontar, é esse que nós temos que apoiar. E ficar esperto também, porque tem muita gente que não é de direita, não é conservador, não é bolsonarista, nunca esteve nas nossas manifestações, nunca saiu em defesa da anistia, da liberdade de Bolsonaro e outros presos políticos, mas que nesse momento, por saber que o movimento conservador politicamente é muito forte, falsamente vai querer incorporar o discurso da direita conservadora e até se dizer que é bolsonarista. Candidato da direita conservadora ao Senado da República é tão somente aquele que Bolsonaro apontar. E isso ele vai fazer em todos os estados. Vamos aguardar.